As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite aí para todos. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira às 8 horas da noite realizando o nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e hoje a gente está aqui para falar sobre um outro pilar muito importante aí. Eu acho que são os dois pilares que sustentam principalmente o amor, que é a gente ter paciência nos nossos relacionamentos, né? E também ser bondoso. E aí tem uma grande confusão que a gente faz no nosso dia a dia, porque ser bondoso, ter um coração bondoso, não significa necessariamente que a gente é bonzinho. Então ser bondoso não é ser bonzinho, e aí também isso é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Mas primeiro vamos falar aqui sobre ser bondoso. Como que a gente consegue atuar de forma bondosa nos nossos relacionamentos? Como todos os dias, quando nós estivermos tendo um relacionamento, seja com a nossa esposa, esposo, amigos, colegas, pai, mãe, até mesmo um relacionamento com si próprio, um relacionamento com Deus, todos esses relacionamentos são permeados pelo amor. E então, todos esses relacionamentos também são necessários que nós tenhamos esse segundo pilar aqui do amor, que o primeiro a gente falou aí na quinta-feira passada, que é a paciência, mas especificamente agora nós iremos falar sobre a bondade. E todo aquele que é bondoso, ele procura ser gentil. Ele procura falar o amor, procura falar a verdade colocando o amor na frente. Então tem muitas vezes que o que nós vamos comunicar, o que nós vamos falar para uma pessoa, com certeza não vai descer, não vai soar muito agradável a ela. Mas mesmo assim, cabe a cada um de nós saber colocar o nosso coração na frente da nossa mente. Então, é claro que o meu ego, ele vai querer tomar partido e vai querer, muitas vezes, tratar a pessoa de forma ríspida, de forma grosseira, porque o ego, ele é egoísta, como diz o nome, e ele sempre quer se defender. Mas na nossa verdadeira e pura essência, cada um de nós somos bondosos e compassivos. Não é à toa que dentro do budismo, quando nós terminamos uma meditação, muitas vezes nós enviamos para as pessoas duas energias. Uma se chama metta e a outra se chama karuna. Karuna é a compaixão. Então nós desejamos que todos os seres se libertem do sofrimento e das causas do sofrimento. E a segunda energia se chama metta. Metta seria a bondade amorosa, quando nós desejamos que todos os seres sejam felizes e encontrem as causas da felicidade. Então vejam que interessante, porque uma das principais coisas que nos torna, que nos faz feliz, são relacionamentos saudáveis. A gente sabe que quando nós praticamos uma gentileza, nós ficamos mais alegres, mais felizes. Quando nós praticamos atividade física, nós ficamos mais alegres, mais felizes. Quando nós meditamos, quando nós deixamos de ter mágoa em nossos corações, ou seja, quando nós perdoamos, quando nós somos compassivos com os outros, mas principalmente, uma das coisas que mais nos deixa feliz é exatamente o fato
de cada um de nós termos relacionamentos saudáveis. E para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos ser bondosos. Então vamos pensar aqui quais seriam, se nós temos, vamos pensar igual uma estrutura de um prédio. Então aqui em cima nós temos o amor. E ele é sustentado dentro desse relacionamento por duas pilastras, dois pezinhos, que é a paciência, que a gente falou no último programa, e a bondade. Só que a bondade, ela não se sustenta por si só, ela ainda tem 4 perninhas debaixo dela. E essas 4 perninhas são a gentileza, a iniciativa, a prestabilidade e também a boa vontade. Nós temos que ter boa vontade dentro dos nossos relacionamentos, seja com o outro, seja com nós mesmos, seja também o nosso relacionamento com essa energia, com o universo, com Deus. Então, o que seria a gentileza? A gentileza, como eu falei, é colocar então o amor na frente das nossas palavras. Não ser ríspido, não ser grosseiro, não deixar que o ego tome a frente. O ego, ele é um escravo do nosso coração. Ele é um escravo do nosso espírito. Todos nós precisamos do ego para interpretar esse personagem que cada um de nós tem na sociedade. De pai, de filho, de dono de empresa, de funcionário, de eletricista, de engenheiro, de médico. Mas nós não podemos deixar esse ego tomar a frente. E aí é justamente o ego, o egoísmo, que é a armadilha para que nós deixemos de ser bondosos. A outra perninha de sustentação da bondade seria a prestabilidade. Cada um de nós, dentro desse relacionamento, seja conosco, com Deus ou com o outro, é prestativo. Quantos de nós vamos deixar os nossos quereres e os nossos desejos de lado para colocar os quereres e os desejos do outro, satisfazer o outro em vez de satisfazer a si próprio? Quando nós fazemos isso, nós temos que deixar o ego trancado dentro de uma sala, nos aguardando voltar, porque nós vamos ter que nos tornar solícitos, enxergar tudo que aquela pessoa está precisando e nos colocar à disposição, para, em lugar da nossa vontade, colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, colocar a vontade do nosso próprio corpo, se você estiver passando por uma questão física, por uma doença. Em vez de abominar, de repudiar o corpo, de se revoltar contra o corpo, vamos colocar essa vontade do corpo em primeiro lugar, pois ele possui uma inteligência. O que será que este corpo, com este desequilíbrio, com essa doença, está querendo nos mostrar? O que eu ainda preciso mudar? Pois a gente sabe, como espiritualistas, como espírita, mesmo você que está assistindo, que é católico, evangélico, a gente sabe no fundo do nosso coração que por mais que o médico possa nos ajudar, possa nos auxiliar, nós também podemos em paralelo fazer a nossa parte. Isso é ser prestativo, isso é assumir a responsabilidade da nossa questão, isso é nós termos um carinho, um amor pela gente. O que eu posso fazer por mim mesmo? O que meu corpo ainda está precisando? O que o corpo está querendo me comunicar? Por que eu estou passando por esse tumor, por esse câncer, por esse desequilíbrio, por essa gripe constante, por essa cirurgia que eu faço e não resolve a minha questão? Eu faço uma cirurgia em um lugar, o problema aparece em outro, eu nunca tenho sossego. Então o que meu corpo, que se comunica, o meu corpo é a fala da minha alma. Então, no fundo, o que a minha alma está querendo comunicar com o meu corpo? Eu tenho que atender, eu tenho que abaixar a minha cabeça, ser humilde, que vai ser o tema do nosso próximo programa. Ser humilde e entender que eu preciso fazer a minha mudança. E a gente sabe, isso é a reforma íntima. Quantos de nós passamos por processos e cirurgias energéticas ou espirituais, mas nós sabemos que
dentro da doutrina espírita, dentro da Igreja Católica, dentro da evangélica. Quantas e quantas vezes o dirigente, o pastor, o padre, o pai de santo do terreiro, ele fala que o mais importante é a palestra, é o sermão, é aquelas palavras entrar na nossa alma, não só na nossa mente, entrar no nosso coração e nós fazermos as mudanças necessárias. Ou seja, nós nos ajoelharmos e falarmos: Deus, o que eu ainda posso fazer por mim mesmo? Sejamos todos humildes, todos os dias, sejamos todos prestativos a Deus, sejamos obedientes, sejamos cada um de nós um instrumento de Deus aqui na Terra. E para isso tudo, nós temos que ter a iniciativa. Um relacionamento saudável é quando o marido ou a esposa toma a iniciativa. Quando a coisa não está bem, não precisa dos dois para salvar o relacionamento. Basta um querer. Basta você que está me assistindo querer. Basta eu querer. Basta nós ir lá e falar: eu vou lavar essa louça, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou colocar essa roupa para lavar, eu vou abrir a geladeira, vi que está faltando. Em vez de a minha esposa ir até a feira, ao mercado, eu vou fazer uma surpresa, eu mesmo dessa vez vou lá comprar tudo o que precisa. Eu mesmo dessa vez vou levar o carro para lavar. Eu mesmo dessa vez vou comprar flores para colocar aqui em casa. Será que nós tomamos a iniciativa ou nós ficamos esperando? Essa é a terceira perninha da bondade. Nós tomamos a iniciativa, nós temos um coração aberto para ser flexível e falar: não, se ninguém fez, é porque Deus quer que eu faça. Anotem essa frase. Se ninguém fez, é porque Deus quer que eu faça, quer que você faça. Você que está dentro dos seus relacionamentos, dentro do trabalho, as pessoas não são solícitas, ajudam, só causam problema, confusão, não fazem o que precisaria ser feito. É Deus querendo te mostrar, não é o outro que precisa fazer, meu filho, minha filha. É você que precisa tomar a frente e fazer. Será que nós somos humildes para tomarmos a iniciativa de fazer a mudança necessária? Quando nós enxergamos a sujeira, nós pegamos o pano e nós mesmos limpamos? Ou mais do que isso, nós mesmos vamos atrás da causa da goteira? Da onde está vindo essa infiltração? Muitas vezes não. E para isso tudo, temos a última perninha da bondade, que é a boa vontade. Será que cada um de nós tem uma boa vontade? Será que cada um de nós sabe ouvir primeiro para depois falar? É difícil para todos nós ouvir primeiro para depois falar. Nós queremos falar, a gente só quer ser ouvido, mas a gente tem muita dificuldade em ouvir, em ficar em silêncio e ouvir as necessidades da outra pessoa, deixar a pessoa se posicionar. E falar para esta pessoa que a gente está se relacionando o seguinte: você tem razão. Quando a gente fala você tem razão, não é para a gente ser sarcástico, não é para a gente se rebaixar, mas é um você tem razão amoroso no sentido de eu prefiro ter paz do que ficar brigando. E além disso, se aquela pessoa está nos falando algo e está nos incomodando, é que com certeza ela tem razão. Alguma coisa tem um fundo de verdade ali. Alguma coisa a gente pode fazer pela gente, refletir e mudar. Então, abaixa a cabeça e fala: você tem razão, eu vou pensar sobre isso. E muitas vezes a pessoa também não tem razão nenhuma sobre o que ela está falando. Mas você entrar num conflito direto naquele momento não vai ajudar em nada. Então, é necessário ter a paciência para falar no momento adequado. Então, muitas vezes, em determinadas situações, simplesmente é muito mais saudável a gente ouvir primeiro, não falar nada, ou se for falar para a pessoa: eu vou pensar sobre o que você está falando. Sabe que você tem um fundo de razão?
e investigar em nós o que no fundo aquela pessoa está querendo dizer. Às vezes as palavras dela não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Às vezes ela falou determinadas palavras e no fundo, corporalmente, através do semblante dela, ela comunicou uma outra coisa. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa tem razão no que ela está falando. E ela está falando algo que está vindo da onde? De dentro dela. É uma expressão dela. E só por isso merece respeito à expressão. Deixa a pessoa se expressar. Deixa a pessoa se expressar. E aproveita o que tem de bom através daquela fala. E reflete se aquilo realmente você não precisa melhorar, aperfeiçoar absolutamente nada. Então, sejamos cada um de nós a cada dia um pouco mais bondosos, com o coração mais aberto, mais gentil, mais amoroso, porque eu decidi migrar da carreira de engenheiro para me tornar terapeuta, porque eu senti uma necessidade dentro de mim em amar. E eu procuro demonstrar esse amor através da minha nova carreira. Mas eu acredito que todos nós somos aprendizes do amor. A gente ainda está engatinhando, né? Mas a gente pode chegar lá. A gente precisa continuar no caminho correto, certeiro, na verdade, né? A verdade nos liberta. Continuemos aí nesse caminho certeiro, caminho reto, caminho único, caminho de Jesus. Esse caminho que nos mostra o que era de fato a bondade, o amor, a paciência em pessoa. Então vamos modelar, vamos nos espelhar, vamos usá-lo como referência para trilhar essa jornada de sermos o amor em pessoa. Porque ainda está faltando um caminho para todos nós nos tornarmos de verdade seres humanos. Eu acredito que nós muitas vezes nos comportamos ainda de uma forma ainda muito animalesca, muito egoísta, muito egóica, e cada um de nós pode se tornar mais ser humano. Tudo bem? Então vamos fazer essa reflexão nessa noite. Como eu falo todas as noites para vocês, essa reflexão, se é que cabe a alguém, com certeza mais especificamente para minha pessoa, senão nem estaria falando isso. Então o palestrante, o apresentador, ele está condenado a ficar ouvindo 1000 vezes o que ele precisa aprender. Então quem mais precisa fazer a reforma íntima aqui, quem mais precisa mudar, quem mais precisa se aperfeiçoar, não é você que está me assistindo, não. Você, na verdade, deveria até te pagar para você estar me assistindo. Quem mais precisa se aperfeiçoar, se desenvolver como ser humano, sou eu, tá bom? Então, façam todos uma excepcional noite e a gente se encontra na quinta-feira que vem para falar, continuando sobre esse tema, para falar sobre humildade. Até mais! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.